Siga o perfil Heróis de Pandora no Instagram e fique por dentro das novidades. Aproxime-se, aventureiro! Pois esta será a melhor história que você irá ouvir hoje. Numa noite chuvosa, um ser misterioso largou um bebê no altar do templo de Telor. Ele foi chamado de Adam e cresceu na fortaleza de Celestim como um jovem cavaleiro. Adam treinou durante anos com Mestre Berengar, focando em um único objetivo: vencer o torneio dos paladinos e conquistar a armadura de Telor. O dia da competição chegou e Adam se classificou para a última aprovação do torneio, onde ele teria de enfrentar Benjamin no duelo. Mas o seu grande rival o humilhou na batalha, vencendo a competição e conquistando a armadura divina, se tornando o paladino da virtude. Após a derrota, Adam foi refletir no templo de Telor, onde encontrou uma Tiflin de sobretudo vermelho, que implorava para Adam retornar para casa. E sem entender aquelas palavras, Adam matou a Tiflin a sangue frio. No dia seguinte, Davison, seu melhor amigo, contou para Adam que Bento havia trapaceado na competição, deixando Benjamin mais forte. Mas Adam não aceitou aquela injustiça e depois de afrontar seus superiores, ele se armou e foi embora da fortaleza. Cavalgando sobre o bosque da meia-noite, Adam avistou o lar dos Tiflins que viviam na fronteira. E sua intuição fez ele adentrar aquela câmara, onde encontrou Soror, a Tiflin que ele enfrentara no bosque. Mas sua falta de destreza fez Adam ser descoberto e raptado por aqueles demônios, que o prenderam a 4 correntes e fizeram uma magia para quebrar sua maldição e reverter o seu corpo para seu estado original: o corpo de um Tiflin. No saguão principal, dentro da câmara oculta, Adam ainda jazia preso entre 2 correntes, suspendida por 2 grandes colunas de pedra. Os Tiflins estavam aflitos e curiosos. Uma multidão de chifres e olhos amarelos que cochichavam na penumbra. Achava que era somente uma espécie. Não acredito que ele seja Como aconteceu isso? Havia um de nós entre os homens. Adam mal conseguia abrir os olhos, pois ele ainda estava sonolento. Mas não demorou muito para o jovem recuperar a consciência e entender que algo ali estava errado. Ele se sentia muito mal, mas ainda não fazia ideia do que acontecera com o seu corpo. Parado em sua frente estava um demônio que erguia um cetro majestoso: Baltazar, o líder dos Tiflins. Removam-no das correntes. O que disse Lord Baltazar? Removam-o. Ele precisa de espaço para raciocinar. Sem questionar o seu líder, Talion e seus combatentes removeram Adam das correntes e o deixaram sentado no chão. O jovem parecia doente e o suor descia sobre o seu rosto, encharcando a sua nova pele. O que vocês fizeram comigo? Levantem ele. Talion segurou Adam, apoiando sobre os seus ombros e ajudando o jovem a se equilibrar. Não irão me matar. Escute bem. Você é um Tiflin. Você é um de nós. O quê? Leve-o até a parede de espelhos. A única forma dele entender é com os próprios olhos. Talion levou Adam, que andava com dificuldade, tentando acompanhar os passos do Tiflin. Eles andaram pelo saguão até atingirem uma grande parede fina que refletia toda a cúpula. Olhe naquela direção, jovem. Sem escolhas, Adam obedeceu, e seus olhos dilatados demoraram a focar. E então ele se aproximou, até que finalmente enxergou a sua nova aparência. Seus olhos amarelos, sua pele roxa e seus 2 chifres na testa
suas unhas grandes e seu rabo balançando de um lado para o outro. Ele não teve dúvidas. Ele era um Tiflin. O que é isso? Adam se assustou e caiu para trás, tentando compreender o que estava acontecendo. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram comigo? Adam ficou agitado, obrigando Tharion e outros Tiflins a desembaiarem suas armas. Mas foi Balthazar que fez um gesto negativo para os combatentes. Abaixem suas armas. Mas Balthazar, ele irá fugir. Deixe-o raciocinar. Mas o que? Vocês me amaldiçoaram. Não, vocês me transformaram num demônio. Não, jovem. Você foi transformado em humano quando nasceu. Eu só reverti a sua maldição. O quê? Você é um de nós. Sempre foi. Isso não pode ser. Não! Adam se levantou e saiu correndo, passando-se entre a multidão de Tiflins. Tharion tentou segurar Adam, mas o líder dos Tiflins novamente o impediu. Balthazar! Deixe-o ir. Mas ele irá voltar para os homens e contar onde vivemos. Ele não irá voltar. Ele é um de nós agora. Ele não tem mais para onde ir. Somente de calça, Adam correu desenfreado pela câmara e atingiu os corredores, ficando perdido entre várias portas de ferro e procurando uma saída daquele inferno. Ele se assustou com as caveiras amontoadas dos becos sem saída. Se assustou com as marcas de sangue escritas com runas infernais. Se assustou com as cabeças de bode embaladas nas paredes. E continuou correndo descalço sobre aquele chão imundo, até que conseguiu encontrar a escadaria que dava acesso ao bosque, que por coincidência estava com a passagem livre. Ele subiu a escadaria apressado e atingiu o bosque, fugindo daquele pesadelo. Ada escorregou e caiu numa poça de água, se arrastando pela grama molhada e chorando pela sua vida. Não! O Paladino da Justiça, parte 2. A primeira aventura da saga Heróis de Pandora, criado por Felipe Marcondes e estrelando Wallace Oliva como Adam, Wanderson Padilha como Benjamin, Annie Wang como Sora, Leonardo Oliveira como Davidson, Moura Cruz como Mestre Berengar, Pedro Verano como Tharion, Com Léo Vieira Como Balthazar. e Elton Padilha como Bento. com as vozes adicionais de Felipe Campos, Hannah Mattenhauer, Adriel Fernandes, Vinícius Souza, Eric Moraes, Júlia Secchi e Matheus Tacano. Com participação de Lu Ribeiro e Rafael Duarte. Com apoio de Arthur Girodo, Pedro Verano, Nicolas Mourão, Luan Murta e Maicon Portugal. Ilustrações digitais de Pederson Tomás, Webster Pereira e Odni Fortes. Modelagem e animação de Arthur Girodo. Narrado e produzido por Felipe Marcondes. Na manhã seguinte, Ada despertou. O que foi isso? O jovem delirava, como se tudo tivesse sido um pesadelo. E foi só quando o cavaleiro se levantou e analisou as suas mãos atentamente que ele percebeu que agora ele era um Tiflin. Por quê? O que aconteceu lá dentro?
Ada começou a se tocar, apalpando seu peito e seu rosto, e sentindo a textura áspera de sua nova pele. Meus pelos sumiram. Ele segurou e apertou os 2 chifres que saíam de sua testa. Chifres. Parece um chifre de carneiro. Olhando para o seu traseiro, ele percebeu que conseguia mover a sua cauda de um lado para o outro, que emergia de um buraco rasgado na parte de trás de sua calça. Isso é asqueroso. E por fim, ele puxou a sua calça para frente e observou o seu amiguinho entre suas pernas. O quê? Até você cresceu. Por tê-la. Ada não sabia mais no que acreditar. Só recordou que Tyr havia virado a noite naquele bosque perigoso. Então ele se recompôs e fez o caminho de volta. E depois de alguns minutos vagando, ele chegou até o seu cavalo negro, que obviamente não o reconheceu. Acalme-se, Tyr. Sou eu. Calma, amigo. Eu estou aqui. Eu não irei te machucar. Adam tocou no rosto de Tyr, que logo se acalmou. Pois apesar de Adam estar com uma aparência muito diferente, o afeto dos dois ainda era muito profundo. Eu preciso voltar para a fortaleza. Mas se eu atravessar a fronteira dessa forma, eles irão me matar antes mesmo que eu possa me explicar. O que eu faço, Tyr? Eu não sei mais o que fazer. Adam sentou-se ao lado do cavalo e, chorando, começou a se questionar. Mas por que, Telor? Por que fez isso comigo? O que eu fiz de errado todo esse tempo, Telor? Foi o meu orgulho por achar que eu era um paladino antes do dia do juramento? Foi a inveja que senti quando o Benjamin pegou a armadura forjada pelo Senhor? Perdoei meus pecados. Mas eu prefiro morrer como um homem fracassado do que viver como um demônio, como essa aberração. Purifique minha alma, Telor. Guie-me até o meu destino. E o pedido de Adam foi ouvido, pois algo muito inusitado aconteceu próximo dali. Olha aquela ali. Nossa, tem uma outra ali também. Sim, também tô vendo. Ai, a gente vai conseguir pegar um monte. Sim, vamos sair daqui com um monte. 2 crianças estavam brincando de caçar borboletas pelo bosque. Os chifres delas ainda não tinham crescido, mas a cauda e a cor da pele entregavam que elas eram tieflings. Anda, segue aquela ali. Não, lá na frente tem uma amarela que é bem mais bonita. Ada permanecia distante, observando aquelas crianças correndo entre as árvores. Ele estranhou durante alguns segundos, e depois se lembrou de como ele e Davidson também gostavam de brincar pelo pátio da fortaleza quando eram jovens. Telor, o que é isso? Eu ainda não compreendo o que eu tenho que fazer. Mas não demorou muito para Ada compreender, pois uma sensação estranha tomou conta de seu peito. Ele tinha certeza que algo de ruim estava ali perto. Algo que não iria embora até saciar a sua fome. Engatinhando entre galhos retorcidos que cruzavam um bosque, Ada enxergou um carniçal próximo das crianças, que ainda brincavam distraídas. Vem, me ajude a pegar ela agora. Espera, se você chegar muito perto, ela vai fugir. O que é isso? Será que é um monstro? Ada, vamos embora. Vamos embora. As crianças correram, mas já era tarde demais. E como um tigre, o carniçal pulou na frente dos pequenos, impedindo-os de correr. As crianças se abraçaram com susto e ficaram aflitas. Eu sabia que era uma péssima ideia vir aqui. Com a pele pálida e o corpo desnutrido, o carniçal começou a circular as crianças, se apoiando com as mãos no chão igual um felino, se preparando para atacar a sua presa.
ele alargou o maxilar, enquanto uma enorme língua surgia de sua boca e dançava no ar. Ele vai nos devorar. Então o monstro investiu, correu até as crianças e deu um salto para atacá-las com suas garras. Mas um escudo impediu o ataque do carniçal, empurrando aquele monstro para longe. Pois um herói surgiu para defender as crianças daquela criatura, e seu nome era Adam. Vestindo somente uma calça e empunhando a espada e o escudo do guerreiro que ele havia enterrado no dia anterior, Adam se mantinha em uma posição defensiva, enquanto mais 4 carniçais surgiam sobre os galhos retorcidos e gritavam nosso herói. Adam se preparou para o encontro com os carniçais e chamou a atenção das crianças. Fiquem atrás de mim. Eu irei salvá-los. Um dos carniçais tomou a iniciativa e deu um salto para morder a garganta de Adam. Mas o jovem posicionou o escudo e empurrou o carniçal em direção a um galho de árvore afiado, que perfurou o estômago do monstro, matando-o em um único ataque. Em seguida, 2 carniçais pularam sobre as moitas e correram rápido para atacar Adam. Ele defendeu com seu escudo novamente, mas o outro mordeu a perna do cavaleiro, que sangrava constantemente, enquanto o monstro pressionava o veneno e paralisava todo o corpo do jovem. Tela, me dê a sua força para que eu possa enfrentar os meus inimigos. Com as pernas imóveis, Adam girou sua espada e perfurou a cabeça daquele monstro. Uma luz cintilante surgiu na espada de Adam e o carniçal entrou em chamas, que incendiaram todo o corpo da criatura, até ela virar cinzas. As crianças aproveitaram aquele combate e tentaram fugir, mas outros 2 carniçais as perseguiam como selvagens. Adam sabia que não chegaria a tempo para salvá-las. Então ele fechou seus olhos, esticou sua espada na direção das crianças e se concentrou. Eu protejo vocês em nome de Tela, e nada irá atingi-los em minha presença. Uma luz surgiu em volta dos pequenos tieflings, criando uma grande cúpula cintilante, que se ergueu do chão e repeliu os carniçais na hora exata do ataque. E fugindo daquela barreira divina, os 2 carniçais restantes agora só tinham a opção de atacar Adam. E assim eles fizeram. Eles correram até o cavaleiro e afiaram as suas garras. Mas dessa vez, nosso herói já estava preparado para um ataque múltiplo. E com o escudo, ele empurrou um deles para longe. E o outro, ele deu um golpe de espada em seu pescoço, decapitando o morto-vivo. O último carniçal não planejou um ataque. Ele fitou Adam por alguns segundos e finalmente recuou, desaparecendo entre as árvores do bosque. Será que ele foi embora? Não. Ele foi buscar ajuda. Adam ainda podia sentir a presença dele e sabia que mais carniçais estavam se aproximando. E confiante de que ele poderia vencer aquela batalha, ele largou o escudo no chão, se ajoelhou com os olhos fechados e juntou as mãos em forma de oração. O que você está fazendo? Cala a boca. Deixa ele fazer. Tela, não deixe que o mal se aproxime. Dê-me seu poder para que eu expulse agora os demônios desse lugar. Foi só então que uma dúzia de carniçais surgiram atrás das árvores, se esgueirando lentamente sobre os galhos e se preparando para o bote final. Mas o tempo foi suficiente para Adam finalizar a sua prece. Tela, desapareça! Canalizando o poder de sua divindade, Adam ergueu sua espada com a ponta para baixo e cravou a lâmina na grama. Um tremor surgiu ao redor de Adam e a dúzia de carniçais fugiu desesperada daquele lugar, desaparecendo entre as árvores e plantas do bosque. Adam se levantou, enquanto as crianças olhavam admiradas para aquele herói. Um guerreiro divino que elas ainda não conheciam, que o mundo ainda não conhecia.
Obrigada, senhor. Obrigado por nos salvar. Adam virou-se para as crianças. E antes mesmo que ele pudesse responder, elas correram afobadas, fazendo o caminho de volta para a câmara. Será que ele é um guerreiro divino? É Paladino que fala, seu idiota. Adam seguiu as crianças com seus olhos, enquanto elas sumiam dentro da mata. E por um segundo, ele desviou o foco, quando percebeu que Tarion e Soror estavam o observando de longe, olhando impressionados para ele. Tarion não resistiu e foi o primeiro a se aproximar do jovem cavaleiro. Como você fez aquilo? Não fui eu. Foi Telor. E onde você conseguiu estas armas? Bem, eu lembrei que havia enterrado um guerreiro ontem à noite e sua espada e escudo ainda estavam intactos. Tarion realmente não sabia como reagir. Nunca tinha visto os caniçais fugirem com medo de sua presa. E mal ele sabia que aquela fora a primeira luta de Adam contra mortos-vivos. Pois a verdade era que Adam estava mais surpreso do que ele, pois nunca tinha canalizado o poder de Telor daquela forma. Adam analisou o jovem Tiflin em sua frente, que aparentava ter a sua idade. Seus chifres eram envergados para trás igual um bode, e seu corpo magrelo escondia a sua verdadeira força. Já sua roupa era de couro, deixando à mostra um colar com dentes de orc. Onde você aprendeu a lutar dessa forma? A lutar? Eu treino desde quando comecei a andar. E a orar? A verdade é que eu treino desde quando eu comecei a falar. Eu ia ajudar na luta, mas quando eu vi os outros monstros se aproximando, eu pensei que vocês fossem morrer. Eu achei que não havia mais esperança. Você salvou aquelas crianças. Não tem como estarmos mais gratos por isso. Finalmente, Soror se aproximou e quebrou aquele clima esquisito. Ada estranhou quando enxergou a capa vermelha nas costas da Tiflin, mas se distraiu quando ela se dirigiu a ele novamente. Peço que aceite nossas desculpas pelo que aconteceu. Não sabíamos que você era um de nós. Vocês não eram os únicos que não sabiam. Podemos começar de novo, então? E de uma forma pacífica, Soror esticou sua mão direita para Adam. Me chamo Soror. Adam. Adam e Soror se cumprimentaram, dando início a uma nova e duradoura amizade. Pode nos acompanhar. Prometo que não iremos te prender nas correntes de novo. Irão devolver as minhas roupas e minha espada também? Feito. Ada se sentiu mais seguro, principalmente com Soror. E por fim, ele acompanhou os Tiflins até o portão principal e adentrou a câmara oculta. Só que dessa vez, a recepção foi completamente diferente, pois o tempo em que ele ficou conversando com Soror e Tarion foi o suficiente para as crianças falarem para todos os Tiflins de como Adam havia salvado elas dos carniçais. Foi ele que salvou a gente. Obrigada, Senhor. Você salvou nossos filhos. Nós não sabemos como agradecer. Você não precisa agradecer. Eu só fiz o que deveria ser feito. E qual é o seu nome, meu jovem? Adam, senhor. Meu nome é Adam. O nome dele é Adam. Ele é um herói. Ele não é um herói, é um homem. Ele veio da fortaleza para salvar os Tiflins. Ele foi sozinho. Um bando de carniçais, ele sozinho. Ele conseguiu. Só com sua espada? Como isso é possível? E foi assim que Adam tocou o coração de todos os Tiflins, que lotaram o jovem de perguntas, deixando-o mais confuso. Todos estavam encantados com o cavaleiro. Todos, exceto Baltazar, que permanecia afastado da multidão e observava Adam a longa distância. É ele, tio Baltazar. Ele é o filho de Niro Azimitra. Soror aproveitou aquela confusão e se aproximou para conversar com seu tio e líder dos Tiflins. Desde quando ele chegou, eu não tinha dúvidas que fosse ele. Seus olhos intrigavam quem ele era de verdade. Você acha que podemos confiar nele? Não, mas algo me diz que ele já sabe que vamos atacar em breve. Pense bem, tio Baltazar.
Com ele aqui, as coisas poderiam ser diferentes. Soro, nós já conversamos sobre isso. Com ele ou sem ele, irá acontecer. Nós não temos outra opção. E o que faremos com ele? Ele vai ficar bem, Soro. Ele é um Tiflin agora. Ele não tem mais escolha. E Baltazar não estava errado, pois a reputação de Adam foi tão positiva que em menos de um dia todos os Tiflins já sabiam seu nome e de como ele havia derrotado aqueles monstros. Na mesma noite, Soror convidou nosso herói para jantar com ela e os outros Tiflins, uma forma de agradecimento pelos seus feitos. Sem o poder de recusar, Adam participou da grande ceia no salão comunal dos Tiflins, com 2 mesas compridas que se estendiam por todo o saguão, recheada de carnes cruas e velas grandes. Adam ainda não tinha se acostumado com as decorações bizarras daquela raça, com caveiras que substituíam os candelabros e iluminavam aquele banquete. Mas ele tentou ignorar estes fatores para não incomodar os anfitriões. Vocês não assam a carne? E queimar a melhor gordura dela? Bem, na fortaleza nós assamos as carnes para matar os vermes que ficam na comida. Vocês homens são muito estranhos. Tarion mastigou a carne crua com precisão, enquanto o sangue escorria pela sua boca. Adam mastigou, tentando não fazer cara de nojo, e percebeu que seus dentes estavam mais afiados, perfurando a carne com facilidade. Pelo menos ele ficou feliz em notar que eles comiam com garfo e faca também. E apesar da comida crua, eles tinham muita etiqueta na hora das refeições. A roupa serviu bem em você, Adam? Ou ficou apertada? Ficou boa assim. Obrigado. Soror, como sempre educada, tentava deixar o seu convidado o mais confortável possível. Eu imaginei que iria servir. Você tem a mesma estatura dele. Dele quem? Do seu pai. Adam tentou não parecer indiscreto naquela hora. Mas de todos aqueles 20 anos, aquele foi o primeiro pertence que ele havia encontrado de seu verdadeiro pai. Uma blusa branca, uma calça de couro e 2 coturnos. Soror e Tarion nunca entenderiam, mas aquilo era muito mais valioso do que um simples conjunto de roupa. Era um dos maiores presentes que ele recebera em toda a sua vida. E ele queria mais, pois finalmente ele percebeu que agora poderia encontrar as respostas sobre seu passado. Afinal, por que ele foi deixado no altar de Telor quando era recém-nascido? Como ele havia se tornado um Tiflin? Aonde estavam seus pais? Eram muitas perguntas que gritavam na cabeça de Adam, mas Soror não era a pessoa certa para esclarecer as suas dúvidas. Obrigado pelas roupas, Soror. Você não tem ideia de como tudo isso é diferente para mim. Eu preciso de mais informações. Não se preocupe, Adam. Daqui a pouco, Baltazar irá te chamar para lhe contar tudo o que você precisa saber. Tarion escutava aquele diálogo com cara de tédio, pois odiava conversas muito dramáticas, sempre tentando desviar o assunto. Então, Adam, me conte uma coisa. Como você conseguiu expulsar aqueles monstros? Os carniçais fugiram de você mais rápidos que um pesadelo? Bem, é que eu só canalizei a essência de Telor dentro do meu coração. Canalizei a essência de Telor. Ai, Tarion, deixa de ser ridículo. Para com isso. Canalizei
A essência de Telo. Me desculpem, eu não consigo. Desculpa. Tarion era um bobalhão perto dos outros Tiflins, que já estavam acostumados com as suas risadas espontâneas. E ele teve de abandonar o salão, pois não conseguiu conter a sua gargalhada. Me desculpe, Adam. Tarion não é nada educado. Não precisa se desculpar, Sora. Eu estou acostumado com isso. Sabe, muitos guerreiros na fortaleza também zombam da minha divindade. Eles questionam a nossa fé, mas rezam quando precisam de ajuda ou estão próximos da morte. Quando finalmente percebem que são vulneráveis. Tarion geralmente zomba de tudo e não leva nada a sério. Eu tenho um amigo na fortaleza que é engraçado igual a ele. Adora fazer piadas também. Vocês homens fazem piadas? É sério? Tem alguns que até não sabem a hora de parar. Nossa, que estranho. Eu nunca pensaria nisso. Mas por que você acha estranho, Sora? Homens são muito violentos, Adam. São poucos os Tiflins que saíram vivos tentando se comunicar com eles. Por isso que eu não deixei que te matassem quando você entrou na câmara. Afinal, você não me matou na ponte do riacho. Naquele momento, Ada percebeu que os Tiflins tinham uma outra visão dos humanos. E com razão, pois eles treinavam a vida toda para matar e dizimar demônios. Mas é claro que Ada ainda não enxergava dessa forma. Sora, os humanos não são ruins. Não são ruins? Adam, os homens destroem as florestas para construir seus castelos e reinos. Eles escravizam seres de outras raças e fazem eles trabalharem até a morte. Eles invadem outros reinos e queimam sua cultura e sua história. Sim, há homens que são ruins, Sora. Eu entendo você. Mas não são todos eles. Nós da Fortaleza somos bons. Acredite em mim. Adam, não seja hipócrita! Se vocês são bons, então por que não deixam os carentes e os desiguais atravessarem a fronteira? Porque vocês nos matam sem nem mesmo perguntar nossos nomes. Sem nem mesmo perguntar de onde viemos ou se estamos precisando de ajuda. Acho que é por isso que os deuses os amaldiçoaram com uma vida curta. Pois se vocês tivessem o mesmo tempo que os elfos, este mundo já teria encontrado seu fim. Vocês nos chamam de demônios, mas foram vocês que criaram o inferno. Sora, eu peço perdão se eu falei alguma coisa de errado. Não foi a minha intenção, tá bem? Eu sei que não, Adam. Eu sei que você nunca nem parou para pensar nisso. E por que precisa? Vocês têm tudo do outro lado da fronteira. E o pior de tudo é que os Tiflins já se acostumaram. Eles já estão satisfeitos em morar em uma câmara e nunca ver o sol. Estão satisfeitos em procurar comida no bosque, mesmo sabendo que os carniçais podem atacar. Estão satisfeitos com o fato de que o vulcão das montanhas pode entrar em erupção a qualquer momento, matando todos nós. Sora, eu realmente não sei o que te dizer. Você não tem que dizer nada, Adam. Palavras não irão fazer diferença alguma. E o clima do jantar de repente ficou tenso. Ada e Sora não conseguiram mais conversar naquela noite, quando perceberam que seus ideais ainda eram muito diferentes. Mas aquela situação embaraçosa foi cessada por Baltazar. O demônio de 4 chifres se aproximou, se equilibrando com a ajuda de seu grande cetro. Boa noite, Adam. Seria muito inconveniente fazermos uma apresentação formal? Olha, sinceramente, acho que a forma que nos conhecemos já foi o suficiente. Adam ainda tinha os seus princípios e não podia confiar em todos os Tiflins que via pela frente, principalmente no líder deles. Que assim seja. Venha, preciso que me acompanhe agora. Há respostas que precisam ser esclarecidas. Ada não pensou 2 vezes, e deixando o salão comunal, os dois andaram pelos extensos corredores daquela câmara.
E cada vez que Adam descobria novos cômodos daquela masmorra, ele se impressionava com a estrutura sombria daquele lugar. E depois de descer várias escadarias em silêncio, Baltazar adentrou uma porta de madeira com trancas de ferro. Um pequeno aposento, imundo e muito bagunçado, que parecia estar abandonado há anos. Bem-vindo, Adam. Mas... que lugar é esse? Onde eu estou? Você está em casa. Na sua casa. Adam compreendeu que Baltazar queria lhe mostrar o seu passado da maneira mais prática possível. E o jovem garoto analisou cada detalhe daquele aposento, pequeno e humilde. Apesar das grossas teias de aranhas, Ada conseguiu observar muitos artefatos diferentes espalhados pelas prateleiras, junto com livros e pergaminhos antigos. Não deixou de notar as pegadas de sangue que manchavam o piso e faziam um caminho até uma porta semiaberta e com uma aura sombria. E antes que o cavaleiro começasse sua tempestade de perguntas, Baltazar agilizou. Seu pai se chama Nirons. Ele era um alquimista estudioso. Gostava de sair mundo afora para encontrar relíquias de histórias antigas e era o único de nós que adotou um outro nome para sobreviver entre as outras raças. Lhe chamavam de Êxito. O quê? Êxito? Mas... por que ele tinha outro nome? Alguns de nós já conseguiram sobreviver em outros lugares, mas eles devem sempre se esconder e adotar um outro nome, pois nossos nomes maternos são considerados amaldiçoados por vários cantos do mundo. Venha, foi aqui que tudo aconteceu. Baltazar seguiu as pegadas de sangue e finalmente entrou no quarto dos pais de Adam, onde a maior parte dos objetos estavam destruídos e revirados. E apesar das manchas de runas e escritas infernais na parede, o que mais chamava a atenção era um pentagrama manchado com sangue e desenhado no chão, que estava de frente para uma cama quebrada, com várias correntes que se enrolavam na cabeceira. Foi aqui que você nasceu. Isso é o que eu tô pensando? Sim, é isso mesmo. E eu achava que essa história não poderia piorar. Todos têm medo de entrar aqui. Acham que esse lugar é amaldiçoado. Vamos sentar. Vou lhe contar tudo. Baltazar e Adam se sentaram em duas poltronas sujas e mofadas, que permaneciam de frente uma para a outra. E finalmente, o jovem teve uma das conversas mais importantes de toda a sua vida. Você sabe o que é um Tiflin? Sim, eu sei. Um dos mestres da fortaleza me explicou uma vez. Vocês são metade humano e metade demônio. Uma explicação tola vindo de um homem tolo. Eu não poderia esperar mais do que isso. Baltazar era um dos Tiflins mais velhos da Câmara, e ele não tolerava a ignorância e falácia dos humanos. Mas ele prosseguiu e começou a contar a origem dos Tiflins. Há centenas de anos atrás, nós éramos homens iguais a vocês da fortaleza. Mas um grupo de revoltosos descobriu um ritual que nos traria mais poder. Assumindo esse poder, tomamos essas características: caudas, chifres, olhos vermelhos e amarelos, uma certa semelhança com os demônios que todos temiam. Mas não somos metade humanos e metade demônios. Essa definição rasa só é falada pelos arrogantes que nunca buscam pelo conhecimento. Somos uma raça, assim como todas as outras. Não somos tão diferentes quanto parecemos ser. A diferença é que nossa origem é melancólica e triste. Mas eu não entendo. Por que os ancestrais fizeram esse pacto? Porque eles eram escravos. O quê? Como assim? Os homens escravizavam os próprios homens daquela época, por busca de riquezas, para a colheita de frutos e construções de impérios. Eles eram vendidos como mercadorias por comandantes e nobres da alta corte. Mas eles não tentaram lutar e fugir? Alguns conseguiram fugir, outros lutaram e morreram em busca de liberdade. Mas os que restaram buscaram a única opção que lhes restava: um pacto com o próprio diabo. Ele lhe ofereceu um grande poder, um poder que exterminaria os homens dominadores. E assim foi feito naquela época.
Mas depois da liberdade, eles não tinham uma casa, não eram bem vistos em nenhum lugar. E uma grande caça foi feita para matá-los. Eles foram obrigados a se esconder em câmaras ocultas no subterrâneo, e com o passar dos anos, a melancolia nos deixou fracos, nos obrigando a se esconder para sempre. Qualquer raça hoje que chegar perto de um Tiflin irá matá-lo. Pois igual vocês homens falam, nós somos demônios, não é mesmo? Nossa, eu imaginava que era uma história chocante. Mas eu não sabia que era tão cruel. Nem o melhor dos bardos conhece todas as histórias que habitam esse mundo, sem falar daquelas que são tão distorcidas que se cria um conto de fadas, ao invés de contar a realidade. Mas... e a minha história, Baltazar? O que eu sou? Níaros e Mitra, sua mãe, estavam cansados da vida que os Tiflins levavam. Eles sonhavam em poder dançar sobre as árvores élficas e ser livres para assistir ao pôr do sol na Cordilheira dos Unicórnios. Mas como Tiflins, isso era impossível. Então seu pai começou uma busca incansável por poder e sua mãe o ajudou. Eles queriam achar uma forma de desfazer o pacto feito por nossos ancestrais. Eles tentaram se tornar humanos? Exato. E ele foi até as profundezas deste mundo para descobrir como realizar o mesmo ritual e reverter o pacto. E ele conseguiu. Mas o ritual ia longe demais, pois ele exigia um sacrifício muito grande. Qual sacrifício? Ele sacrificou a própria vida para transformar a sua mãe em humana. Ela tentou pará-lo, mas ele já estava insano com todo o seu conhecimento. Ele amarrou sua mãe na cama enquanto desenhava o pentagrama e executava o ritual. Mas o efeito foi reverso, e foi a alma de sua mãe que foi levada no final da execução. Percebendo o erro fatal que havia cometido e renegando o próprio nome que ele adotou, seu pai amarrou uma corda no teto e se enforcou, se matando pelo fracasso. Mas... se minha mãe morreu no ritual, como que eu nasci? Muitas coisas sobrenaturais acontecem em nosso mundo, Adam. Mas a mais estranha que eu já presenciei foi o fato da barriga da sua mãe crescer mesmo ela estando morta. Minha teoria é que ela já estava grávida quando seu pai fez o ritual, e você continuou vivo lá dentro, esperando o momento certo para nascer. Não queríamos afastar sua mãe do pentagrama com receio de você morrer. Então deixamos o corpo dela amarrado na cama enquanto esperávamos o seu nascimento. E adivinha? Eu nasci humano. Agora você sabe a sua origem. E o que aconteceu naquela noite? Como que eu cheguei na fortaleza? Essa parte é um pouco complicada, mas foi difícil de tomar uma decisão naquele dia. Alguns queriam matá-lo, pois falaram que você era uma praga. Outros queriam criar você como um de nós. E qual foi a sua decisão? A minha decisão não importa, Adam. Pois o que aconteceu realmente foi que alguém daqui de dentro te sequestrou e sumiu com você aquela noite. Anos depois que eu fiquei sabendo que você foi deixado na fortaleza. Mas me falaram que o Paladino da Virtude morreu tentando me salvar. Não faz sentido. A última recordação que eu tenho do Paladino é de uma vez que eu vi ele observando a minha irmã tocando harpa no bosque. Ele tirou a espada da bainha para atacá-la, mas antes mesmo de eu tentar impedir, ele simplesmente recuou e foi embora. Eu realmente achei que ela iria morrer aquele dia, mas por algum milagre isso não aconteceu. Então, não foi você? Como? Dizem que ele foi morto por um demônio poderoso. Um Tiflin deve ser muito valente para lutar contra um paladino. Pelo menos eu nunca fiquei sabendo de alguém que conseguiu matar um deles. E como você conseguiu reverter o meu corpo tão facilmente? Facilmente? Pelo visto, estou conversando com alguém que ainda é leigo no mundo arcano. Baltazar estalou os dedos, e duas penas vermelhas surgiram na frente de Adam, flutuando constantemente sobre a palma da mão do grande bruxo. Adam tentou esconder o quão surpreso ficou com aquela simples magia. O que é isso? Isso são penas de fênix. Levei anos para aprimorar um ritual nelas e consegui reverter qualquer maldição de transmutação a seu estado original ou vice-versa. Basta deixar a pena entrar em contato com seu sangue e dizer uma palavra. Akuma?
Está vendo? Já está aprendendo. Vocês irão me dar uma pena para eu retornar com meu corpo? Adam, você está no seu corpo. Você é um Tiflin. Mas você disse que eu nasci humano. É uma maldição, Adam. Mas, se você se mostrar fiel a nós, talvez eu possa lhe conceder uma pena. Mas agora não. Ainda é cedo. Por mais que você pareça ser um rapaz honrado e que não mente. Mentira é um dos pecados divinos, Senhor. Sempre serei o mais verdadeiro possível. Tanto que eu poderia pegar essa pena à força de você. Mas eu não vou fazer isso. E quem disse que essas penas estão realmente aqui? Adam ainda era muito inocente com magias naquela época. E ficou surpreso quando viu as penas se tornarem pequenas chamas e sumirem rapidamente. Era uma ilusão? Não me subestime, Adam. Sou velho, mas não sou estúpido. Desculpe, senhor. Não tem problema. Você ainda tem muito que aprender sobre nós. Então é por isso que o Mestre Beringer nunca enxergou o portão do bosque, que dá acesso a essa câmara. Mestre quem? Ele é da fortaleza. Toda semana faz expedições para encontrar monstros que vivem na fronteira. Mas ele nunca enxergou o portão. É uma ilusão, certo? Somente os Tiflins conseguem enxergar aquele portão. E é por essa razão que você enxergou ele também. Adam não podia negar. Tudo fazia sentido. E sabendo que ele não poderia voltar para a fortaleza no corpo de um Tiflin, o cavaleiro decidiu aprofundar ainda mais na vida que ele não teve. Me conte mais, Baltazar. Me conte tudo. E foi assim que Adam começou a aprender sobre os Tiflins e sua cultura. Ele fez de Baltazar o seu professor, e as suas palavras viraram uma aula de história. E os dias foram se passando. Dias que aproximavam Adam cada vez mais de seus ancestrais. Ele criou uma rotina diária, aprendendo cada vez mais sobre os Tiflins e sobre o seu passado. No turno da manhã, Adam aprendia seus costumes, socializando-se com Tarion no salão comunal. Adam, como os homens conseguem viver sem uma cauda? Eu acho que eu nunca vou me acostumar com a cauda, Tarion. Ela fica num lugar desconfortável, sabe? É difícil pra vestir a calça e pra me sentar também. E como é deitar com uma mulher sem cauda? Deve ser estranho. Eu nunca me deitei com uma mulher. Na verdade, não existem muitas mulheres na fortaleza. O quê? E você ficou lá esse tempo todo fazendo o quê? No turno da tarde, Ada aprendia as suas artes, ouvindo as explicações de Soro, enquanto caminhavam pelos corredores da câmara. Soro, por que existem tantas cabeças de bode espalhadas pela câmara? Os bodes fizeram parte do sacrifício ancestral que nos livrou da escravidão. Eles representam a nossa liberdade. Mas e por que tanto sangue? O sangue é deixado nas paredes para proteger nossos irmãos e expulsar aqueles que querem o nosso mal. Como vocês, homens, por exemplo. Sim, claro. No turno da noite, Ada aprendia suas histórias, enquanto conversava com Baltazar, dentro do lar abandonado de seus pais. Por que a cor da sua pele é mais vermelha, Baltazar? Nossa raça foi se distanciando com o tempo. Algumas linhagens têm um tom mais vermelho e outras um tom mais escuro. Dizem que os vermelhos são mais próximos do pacto ancestral. Por isso são os mais poderosos e também os mais malignos. Mas isso é verdade? O que você acha? Eu pareço ser mais maligno do que os outros? Não existe o mais maligno, Baltazar. Ou você faz o bem, ou você pratica o mal. E antes de se deitar, Ada aprendia suas técnicas de combate, praticando e duelando com Tarion no saguão principal. Foi um bom golpe, Ada. Você mexe bem os pés. Eu tive um bom mestre lá na fortaleza. Mas eu acho que você podia usar mais o seu corpo. Geralmente usamos placas de aço mais pesadas nos treinamentos. Então não focamos muito em movimentos rápidos. Não estou falando para você usar os seus braços. Estou falando para você usar isto. A cauda de Tarion se moveu e puxou o pé de Ada, que caiu feio no chão.
involuntário não se continha, e o bobalhão sempre ria de Adam quando encontrava uma brecha. Como você fez isso? Bem, eu tive um bom mestre aqui na Câmara. Adam não percebia os dias e as noites que se passavam, pois aquele admirável mundo novo tirava toda a sua atenção. Ele já não sabia mais qual era o seu propósito, e nem queria saber. Ele não queria se questionar se aquilo era certo ou errado. Não queria saber se estava agindo contra a sua divindade. Ele só queria viver aquele momento. O momento em que ele fazia as pazes com seu passado e descobria um novo futuro em sua volta. Pois finalmente a busca interminável pela armadura de Telor deixou de ser um grande objetivo e se tornou somente uma lembrança. No mirante da fortaleza de Celestim, Mestre Berengar olhava fixamente o horizonte. Já fazia 3 semanas que Ada havia ido embora, deixando seu mestre cada dia mais preocupado. E para lhe fazer companhia naquela noite, Davison, o jovem clérigo, se aproximou dele. Mestre Berengar. Olá, Davison. O que faz acordado a esta hora? Você acha que o Adam vai voltar? Ainda não sei, Davison. Eu segui todos os seus rastros, mas não encontrei nada. Parece que ele sumiu em alguma parte do bosque. Você acha que ele tá morto? Eu já tentei ser religioso uma vez, Davison. Fazia várias orações para Telor e tinha fé que sempre venceríamos nossos inimigos. Mas depois que minha filha faleceu, eu nunca mais rezei. Não pensei mais nada, além da desgraça que perambula por este mundo. Então não faça essa pergunta para mim. Você não vai gostar da minha resposta. Sinto muito, Mestre Berengar. Mas eu tenho certeza que hoje sua filha descansa ao lado de Telor e ilumina você nas suas batalhas. Me tira uma dúvida, garoto. Você consegue enxergar o vulcão deste ângulo? Não, mestre. Está muito escuro. É impossível. Foi o que eu pensei. Berengar talvez tenha sido o primeiro da fortaleza a desconfiar que Adam tinha traços não humanos. E ele se lembrou de como Adam resistiu ao fogo durante uma das provas da competição. Mas seu raciocínio novamente foi interrompido por Davison. Mestre Berengar, tudo o que o Adam falou era verdade. O que disse, garoto? Adam, senhor. No dia da reunião, ele falou que eu vi Bento fazendo uma bênção divina em Benjamin antes de duelar contra ele. Era verdade, senhor. Eu sei. Uma atitude típica de Bento. Como assim, mestre? Não seja ingênuo, Davison. Bento sempre foi elitista. Lógico que ele apoiaria Benjamin, por ser da linhagem dos antigos paladinos. Eu lembro quando o pai dele era abençoado por Bento, sempre antes de qualquer batalha. Bento fez tantas vezes isso que danificou seu corpo. Hoje ele está exausto, não consegue nem lutar mais nas linhas de frente. É uma bênção muito poderosa. Somente os grandes clérigos conseguem fazer. Mas, mestre, por que não falou nada naquele dia? Sou um guerreiro, Davidson. Não sou bom com palavras. Eu não iria conseguir provar para a fortaleza que Bento era um falso. Se alguém devia ter falado algo aquele dia, esse alguém era você. Eu sei. Me desculpe. Eu me lembro que Bento usava um diário. Eu acho que ele não conseguia decorar as palavras necessárias para executar essa bênção. Peraí, eu vi ele usando esse diário. Eu já ouvi histórias que aquele era o diário do arcanjo de Telor, que ele escreveu depois que despencou dos céus. Eu não conheço essa versão da história. Bento só dizia que ele não podia mais usar a armadura. Você conhece a versão que as crianças escutam para dormir? Dizem que o arcanjo se corrompeu e foi banido do paraíso. Como monge renegado, ele perdeu todo o seu poder. Não podia mais materializar suas asas e nem mesmo falar o idioma dos anjos. Foi obrigado a vagar pelo mundo em sua forma humana. E o que ele escreveu nesse diário? Alguns dizem que o castigo de Telor foi tão cruel
que a memória do arcanjo se perdeu com o tempo. Então ele escreveu em um diário tudo o que ele sabia sobre o paraíso e os seus poderes divinos. Bento deve ter conseguido esse livro quando se tornou bispo. Você sabe onde ele deixa esse diário? Deve estar no casarão, na estante, dentro de seu aposento de estudo. Davidson tinha certeza que nunca mais iria dormir se não encontrasse aquele diário. Bem, foi bom conversar com você, mestre Berengar, mas você sabe, já tá tarde e eu tenho que dormir. Boa noite. Davidson tinha que descobrir o que estava acontecendo. Ele mal conseguiu disfarçar para seu mestre suas verdadeiras intenções, e nem precisava, pois Berengar não era tão tolo para ser enganado por um jovem aprendiz. Ei, Davidson. Sim, mestre. A capa do diário é de couro, com símbolo de Taylor estampado. Boa sorte, garoto. E com um sorriso sincero, eles se cumprimentaram como dois espiões aliados. Afinal, talvez o diário poderia ser usado como prova de que Bento estava agindo de má fé na fortaleza, para finalmente tirá-lo do poder. Então Davidson retornou para a casa de Taylor. Ele aproveitou que Bento estava descansando em seu quarto para ir escondido até a sua sala de estudo, que estava com a porta semiaberta. Um lugar em formato circular e bem apertado, com uma bela escrivaninha, algumas prateleiras com símbolos divinos e a estante na qual Berengar havia falado. Sozinho e furtivo, Davidson começou a analisar os livros da estante e iniciou a sua busca. Capa de couro, símbolo sagrado. Capa de couro, símbolo sagrado. Muito bem. Todas são de capa de couro com um símbolo sagrado. Muito obrigado, mestre Berengar. Me ajudou demais. Nem acredito que eu tô fazendo isso. Mas com muita paciência, Davidson abriu um diário com anotações em uma língua desconhecida. Como era que ele falava? Potentia, imundo. Era uma coisa assim. Passando as páginas rapidamente, Davidson tentava compreender o que estava escrito naquele diário, mas era impossível. Exceto quando ele travou em uma página ilustrativa, com vários rostos desenhados em pequenos quadrados que desciam na vertical e na horizontal, se conectando entre linhas e simulando uma árvore cheia de faces. Isso é uma árvore genealógica? Davidson ficou intrigado naquela árvore, pois sabia que conhecia aqueles rostos. Ele seguiu as linhas até o final, e sua dúvida foi cessada quando ele encontrou o rosto de um homem de cabelos negros, o pai de Benjamin. Ali ele teve certeza que aquela era a linhagem dos antigos paladinos, sendo no topo inicial o primeiro homem que vestiu a armadura de Taylor. Mas aquilo não era novidade para ninguém. Então Davidson passou a página e se deparou com uma outra árvore genealógica, ficando chocado com o rosto que estava no topo. O rosto de um anjo de cabelos dourados e com os olhos com a cor do céu. O arcanjo que despencou do paraíso e perdeu sua armadura. E por que o arcanjo de Taylor está nela? Davidson ficou perdido entre as inúmeras faces, todas com o mesmo formato angelical. Ele percebeu que a árvore ocupava várias páginas daquele livro, e curioso, ele passou as páginas rapidamente, até atingir o último rosto daquela árvore. O rosto de uma linda mulher, uma mulher que ele nunca tinha visto, mas que era muito familiar, com os cabelos loiros e de olhos azuis. O que significa isso? Ah, que ótimo! Alguém acordou. Eu preciso encontrar! Aflito, Davidson desistiu daquele mistério e retornou à sua missão inicial. E passando mais algumas páginas, ele finalmente encontrou o que queria. Benedicatal teramin bello, cum potentia angelis sit mundum, lavare cum potentia. Achei! Quem está aí? Ai, droga! Apareça, isso é uma ordem. Droga! Davidson, seu idiota! E com vacilo de Davidson, alguém se aproximava no corredor. Quem está aí? Ande, apareça!
O garoto sentiu que não tinha escolha. Ele devia guardar aquele livro, mas não sem estudar aquelas palavras. Droga! Então o jovem clérigo se sentou na cadeira de frente para a escrivaninha, pegou um pedaço de pergaminho e aproveitou a pena com tinta na mesa para escrever as palavras daquela oração. Taylor, me ajude. Não deixe que desconfiem de mim. O desespero ajudou Davidson a terminar de transcrever a oração. Ele ajustou a cadeira de volta e colocou o diário na estante. No mesmo segundo que a porta se abriu, Davidson virou-se para a porta, mas para sua surpresa, não foi Bento que entrou no aposento, mas sim um jovem companheiro que vestia uma armadura divina. Benjamin? Acordado esta hora da noite, Davidson? Eu escutei um barulho, Benjamin. Eu achei que talvez pudesse ser o Adam. O que estava fazendo na estante de Bento? Eu? Bem, quer dizer, você nunca me viu aqui. Eu sempre fico aqui. Eu gosto daqui. Gosto desse lugar. Do lado da estante. Eu não queria fazer isto, Davidson. Mas mentira é um dos piores pecados de Taylor. Benjamin avançou contra Davidson. Com uma das mãos, ele agarrou o seu largo pescoço e levantou o garoto a alguns centímetros do chão, pressionando contra a parede. Como ousa mentir diante do seu paladino? Benjamin, você tá me machucando. Da próxima vez que eu ouvir mais uma mentira sua, eu expulsarei você do clero e você nunca mais poderá pisar no templo de Taylor. Será considerado um traidor de sua divindade e passará o resto dos dias isolado no outro lado da fronteira, rezando para os demônios não devorarem sua vida. Será que eu fui claro? Sim. Sim, foi. Benjamin soltou o pescoço de Davidson, que caiu ajoelhado no chão e tremendo de medo. Mas, para mostrar compaixão, Benjamin se aproximou de maneira amigável e passou a mão nos cabelos de Davidson, tentando acalmá-lo. Não fique com medo de mim, meu clérigo. Infelizmente, tenho que punir aqueles que desviam do caminho da virtude. A partir de hoje, você será um novo homem que só irá falar a verdade e não irá omitir nenhuma informação para o seu líder. Faça isso, Davidson. E eu irei lhe proteger até a minha última gota de sangue. Você tem a minha palavra. Obrigado, Paladino. Obrigado. Não tenho que agradecer, meu clérigo. Pode voltar para o seu quarto e reze para que Taylor purifique a sua alma. E assim Davidson fez, com muita raiva e ódio. Com raiva de Benjamin por ter usado sua força contra ele, e ódio de si mesmo por não ter falado a verdade na reunião. Então Davidson retornou para o dormitório e, ajoelhando-se em sua cama, ele fez sua oração. Taylor, eu causei o desaparecimento de Adam. A minha mentira fez ele ir embora e eu peço que você me perdoe. Mas não deixe que Adam morra por minha culpa. Eu não conseguiria viver com isso, Taylor. Taylor, por favor. Eu suplico. Traga Adam de volta. Davidson não sabia, mas a sua oração seria atendida. Porém, ela custou caro. Muito, muito caro. Numa bela noite, Adam precisava respirar. Se passaram semanas desde quando ele enfrentou os carniçais, e até então não tinha saído da câmara. Vestindo sua armadura e suas armas, ele levou Tyr para dar uma pequena volta no bosque da meia-noite. Mas, como qualquer bom aventureiro, ele foi conquistado por uma linda harmonia musical, deixando seus ouvidos o guiarem até aquelas belas notas. E foi Soror que Adam avistou, sentado em um tronco de árvore e de frente para uma pequena fogueira. Soror deslizava seus dedos entre as cordas da harpa, enquanto Ada olhava atentamente para Tiflin.
Ah, eu não vi você aí. Não. Continue, por favor. Estava ótimo. Não, eu só estava treinando. O que faz aqui no bosque? Você não acha perigoso? Adam, por favor. Não seria a primeira vez que eu correria de carniçais e nem a última. Não, tudo bem. É porque eu não te vejo sair com tanta frequência, Soror. Eu não aguento mais ficar trancada nesta câmara, Adam. Eu daria tudo para mudar daqui. Aquelas poucas semanas na câmara foram suficientes para Adam compreender as oposições de Soror e a situação precária que os Tiflins enfrentavam na fronteira. Mas ele preferiu não estender aquele assunto para não criar outra discussão. Então Adam amarrou Tyr em uma árvore ali perto e se juntou a Tiflin na fogueira, sentando-se ao seu lado. O que seria isso? Isso é uma harpa. Minha mãe adorava tocar, mas eu não tenho o mesmo dom que ela. Toque uma música. Ah, eu não sei muitas músicas. Toque uma que você saiba. Com certeza você sabe uma. Adam sempre gostou de ouvir uma boa música, e ele não descansaria até que Soror cantasse alguma para ele. Tudo bem, mas só uma. Escorrem do céu e do luar, pássaros que voam sem um lar pra pousar, um último suspiro dentro do coração. Abrace ela forte como irmã. Sol raiar e a chuva cair, tudo irá recomeçar com as cores do arco-íris, e o vento irá curar se a dor persistir. Quando o pôr do sol raiar, o amor vai surgir. Nos unir. Quando o pôr do sol raiar e a chuva cair, tudo irá recomeçar com as cores do arco-íris, e o vento irá curar se a dor persistir. Quando o pôr do sol raiar, o amor vai surgir, nos unir até o fim. É uma bela música, Soror. A sua voz é linda. Ah, os homens também gostam de músicas? Sim, bastante. Sabe, eles fazem música pra praticamente tudo. Minha mãe que me ensinou a tocar. Esta harpa era dela. Ela tinha uma visão muito diferente do mundo. A melhor pessoa que eu já conheci. Me desculpe a pergunta, mas... ela faleceu? Eu espero que não. Ela estava doente, vivia fugindo da câmara e... sempre voltava falando coisas estranhas. Mas a última vez que ela foi embora... já faz algumas semanas,
E ela não voltou. Acredito que dessa vez ela nunca mais vai voltar. Olha, eu sinto muito, Soror. Eu tenho certeza que você deve ter feito o máximo para poder encontrá-la. Eu tentei. Até encontrei um corpo na estrada, mas não era o dela. Sei disso porque ela levou o sobretudo vermelho que ela tanto ama. E finalmente, Adam se recordou. Os chifres irão revidar. Morra, demônio! Por acaso, você lembra da roupa que ela estava usando? Bem, era um sobretudo vermelho, senhor. Tantas coisas tinham acontecido naqueles dias que Adam realmente não se lembrava da Tiflin que ele havia matado na fortaleza. E agora ele tinha certeza. Ele havia matado uma Tiflin que conhecia o seu passado, pois ela era a irmã de Baltazar. Ela era a mãe de Soror. Adam, você tá bem? Mas Adam ainda estava raciocinando o que ele havia feito. Ele se levantou e cambaleou para o lado. Por que ele fez aquilo? Por que ele a matou de uma forma tão cruel? Soror, eu... Acalma-se. Venha, vamos voltar para a câmara. Soror, eu fiz algo muito ruim. O quê? Do que está falando? Me desculpe, Soror. Me perdoe. O que você está dizendo, Adam? Dessa vez, Soror percebeu que havia algo errado. E então Adam ficou de joelhos para a bela Tiflin. E com lágrimas nos olhos, ele suplicou. Eu juro que hoje não teria feito aquilo. O que você está dizendo, Adam? O que você fez? Então Adam respirou fundo e assumiu o seu crime. Um dia, antes de eu ter ido embora da fortaleza, uma Tiflin subiu até o templo de Telor. Ela vestia um sobretudo vermelho. O que você fez? O que você fez com a minha mãe? Eu a matei, Soror. Não. Eu sinto muito. Não. Soror, eu não sabia quem ela era. Eu não sabia quem eu era. Soror, me perdoe. Seu assassino! Seu covarde! Seu demônio! Aquela foi a primeira vez que Adam se sentiu completamente arrependido e culpado, a ponto de entregar a própria vida para a pessoa em que ele havia causado mal. Então ele continuou ajoelhado perante a Tiflin e se recompôs como um cavaleiro. Eu cometi um grande erro, Soror. E eu compreendo se você não quiser me perdoar. Então, eu deixo a minha vida em suas mãos. Ada baixou a cabeça, deixando sua nuca livre para facilitar a decapitação. E esta foi a vontade de Soror, que sacou a sua espada da bainha e mirou no pescoço de Ada. Se o seu desejo me matar, eu não tenho direito de te impedir. Faça o que você achar que é correto. E honre a morte de sua mãe. O sangue de Soror ferveu de ódio, fazendo a Tiflin erguer a espada e se preparar para dar um golpe fatal. Ada percebeu que Soror desistiu de matá-lo, mas ainda assim ele ficou calado e respeita seu luto. Vá embora e nunca mais volte aqui. Adam sabia que seria deselegante suplicar por perdão novamente. E olhando para o chão arrependido, ele desamarrou Tyr da árvore e foi embora. Adentrando no bosque a poucos metros de distância, ele ainda podia ouvir os choros de Soror.
Adam não sabia mais quem ele era. Estava decepcionado consigo mesmo. E mal ele sabia que as coisas ainda iam piorar e que perdas muito maiores estavam por vir. Na manhã seguinte, Tyr mastigava uma das moitas do bosque, enquanto Adam permanecia deitado ao seu lado, refletindo sobre as últimas semanas. Tyr, agora é só você e eu, amigão. Se eu for pra Fortaleza, eles vão me matar. Agora, se eu voltar pra Câmara, eles também vão me matar. Eu não sei o que fazer. Taylor, o que tá acontecendo? Qual é o sentido disso tudo, Taylor? Adam sabia que aquele era o som do portão mágico dos Tiflins. Então ele se levantou e observou através das árvores do bosque. O que é isso? Tropas de Tiflins guerreiros marchavam com suas armas afiadas e com os chifres saindo pelos elmos feitos de ossos. Entre eles estavam Balthazar e Tarion, dando ordens para os guerreiros que se alinhavam durante a marcha. Vocês estão cegos? Ou são um bando de ignorantes que não percebem que estão desalinhados? Agrupem-se! A desordem é o primeiro passo para a derrota! Vocês ouviram, Lord Balthazar? Andem! Não pode ser. Adam se aproximou para concluir sua dedução, tentando ser o mais furtivo possível. A sorte foi que as pisadas dos Tiflins abafavam o som de sua péssima furtividade. Chegou a hora, Tarion. Qual a próxima ordem, Balthazar? Quando todos estiverem reunidos, iremos avançar sobre o riacho. Vamos invadir a fortaleza pela Colina Verde. Dê a ordem para matar todos os homens que encontrarmos, inclusive os que implorarem por misericórdia. Por ser um ataque surpresa, eles irão chorar por suas vidas, mas não hesitem. Eles nunca tiveram piedade conosco, então não daremos isso a eles também. Comunique isto imediatamente. Sim, Lord Balthazar. Adam não podia ouvir tudo aquilo e ficar parado. Ele tinha que fazer alguma coisa. Não. Se eles atacarem de surpresa, a fortaleza irá cair. Todos vão morrer. Isso não pode acontecer. Então Adam voltou até seu cavalo e improvisou. Ele rasgou um pedaço de sua blusa e fez um pequeno corte em seu dedo. Em seguida, ele escreveu uma pequena mensagem no pano, utilizando seu próprio sangue. Tyr, você vai voltar. Preste atenção. Você vai correr. E eu não posso ir com você. Você já sabe o caminho. Tyr foi muito bem treinado por Mestre Berengar e por Adam. E ele sabia que em uma situação de perigo, sempre tinha que voltar para a fortaleza o mais rápido possível. Confuso com tudo o que estava acontecendo, Adam deixou a mensagem na viseira do cavalo e deu um tapa forte em seu traseiro. Tyr disparou, e como não tinha nenhuma carga para transportar, ele cavalgou como um relâmpago. Adam observou seu cavalo apressado, desviando das árvores do bosque e fazendo o caminho de volta para a fortaleza. Ainda estava de manhã, quando o Mestre Berengar fazia suas expedições na ponte do riacho. Ele observava o cadáver de um carniçal, mas se distraiu quando avistou um cavalo negro cavalgando em sua direção. Pois aquele era Tyr, o seu próprio cavalo que ele não via há semanas. Tyr! É você, garoto. Espere. Onde está Adam? Berengar sabia que alguma coisa estava acontecendo
E não demorou para ele encontrar o pano manchado com sangue na viseira do cavalo. O que é isso? Oh, merda. Então Beriga montou em seu cavalo e cavalgou rapidamente para a fortaleza. A praça principal estava lotada, então ele desmontou de Tyr e foi correndo até a casa de Tello, entrando apressado no casarão de madeira. Os Tiflins irão atacar! O que disse? Eles estão vindo, Bento. Eu recebi uma mensagem de Adam. Adam? Adam está vivo? Davidson não conseguiu se conter. Ele precisava de informações sobre seu melhor amigo. É o que eu espero, Davidson. E o que Adam disse na mensagem, Beriga? Então o mestre espadachim se aproximou de Clérigo Bento e entregou o pano manchado com sangue. Os Tiflins irão atacar. Não há dúvidas, Bento. Eles estão vindo. Como sabe que essa mensagem é de Adam? Essa mensagem chegou junto com meu cavalo Tyr. Ou melhor, o cavalo dele. Então, temos que salvar Adam. Concordo, Davidson. Mas primeiro temos que saber de onde os Tiflins estão vindo. Eu digo o que iremos fazer. Saindo das sombras estava Benjamin, vestindo a grande armadura de Tello. O paladino se aproximou com autoridade e retirou sua espada da bainha. Nós iremos matar aqueles demônios. E foi com a mensagem de Adam e a notícia da morte da mãe de Soror que deu-se início uma das batalhas mais inconvenientes de Pandora, conhecida pelos bardos como a Batalha da Virtude. Quando as nuvens encobriram o sol, o tempo nublado prevaleceu e uma grande sombra cobriu toda a Colina Verde, um terreno raso que se inclinava aos poucos para cima, criando um largo morro que se estendia até o limite que os olhos podiam enxergar. Os corvos tomaram voo quando o chão começou a vibrar, pois o exército de Tiflins finalmente atingiu as margens da fronteira, subindo em direção às colinas. Equipados com lanças de madeiras e adagas, os humanoides chifrudos não usavam armaduras pesadas, pois a escassez de metais onde viviam influenciaram em seu armamento. Liderando aquela multidão de chifres estava Lord Balthazar, que deu um grito de ordem para os Tiflins, quando sentiu que algo estava se aproximando. Parem! Mas o que houve, Lord Balthazar? Eles estão aqui! E o ar de confiança se desfaleceu quando os Tiflins avistaram uma linha de guerreiros se formando no horizonte. E no alto da larga colina estavam seus principais inimigos. Com suas tropas de guerreiros, arqueiros e cavaleiros, os humanos marchavam com suas belas armaduras de ferro e aço. Erguendo suas espadas, eles gritavam confiantes de sua vitória. Fato que assombrou Tarion, que observava os humanos na profundidade do campo. Mas como? Como eles sabiam que iríamos atacar hoje, Balthazar? Reponha-se, Tarion. Nessas horas o desespero é como uma doença contagiosa. E como vamos vencê-los? Eles estão em maior número. Se não vencermos Tarion, então que a nossa morte se torne um incentivo para os outros iguais a nós. Confiante que ainda poderia derrotar seus inimigos, Balthazar deu alguns passos à frente e subiu uma pequena rocha elevada, posicionando-se de frente para seu exército e iniciando seu grito de guerra. Hoje, os homens irão compreender que os Tiflins também vivem nesse mundo e não aceitaremos a miséria enquanto eles se banham em piscinas de ouro. Mas se nessa luta encontrarmos o nosso fim, então morreremos lutando por nossa liberdade. A esperança reinou sobre o exército de Tiflins, enquanto Balthazar erguia seu cetro para cima e executava sua primeira magia. Uma luz negra emitiu do cetro de Balthazar, enquanto um vapor moldava e encurvava o material, até se transformar em uma grande foice de prata.
E fazendo um sinal de ataque com o cetro, os chifres ergueram suas armas e partiram desenfreados para o centro da colina. Mas o pior ainda estava por vir, pois no outro lado da colina, entre os guerreiros da linha de frente, um paladino surgiu trotando em seu cavalo branco. Com os cabelos loiros e sua larga armadura reluzente e brilhante, o paladino da virtude ficou à frente de seu exército e se posicionou como um grande líder, fazendo seu grito de guerra. Eu sei que muitos ainda não acreditam. Eu sei que muitos ainda têm dúvida. Então que a vitória de hoje sirva como prova do meu verdadeiro destino. Aquele que irá dizimar os demônios que assombram o nosso mundo e trazer a salvação para a humanidade. Por Telor! E assim, a cavalaria começou, e os humanos partiram correndo descendo a colina, prontos para enfrentar seus inimigos, que subiam o extenso morro, sedentos por sangue. O ódio dominou todo o campo de batalha, até que finalmente os dois exércitos se colidiram e a batalha da virtude começou. Espadas rivais se cruzaram, enquanto o sangue escorria nas armaduras dos homens e tieflings que caíam inconscientes. A posição dos arqueiros os prevaleceu, conseguindo derrubar os chifrudos que tentavam subir a colina de modo desordenado. Os chifres estavam em desvantagem, exceto por Tarion, que era um dos guerreiros mais experientes e eliminava os seus inimigos com facilidade. Seus homens inúteis! Ninguém ensinou vocês a lutarem. Deviam ter ficado de onde vieram. Seus vermes. Seus nojentos sem cauda. Seus assadores de carne. Morram! Sauron também não teve dificuldades para enfrentar seus inimigos. Um cavaleiro olhou para a Tiflin e a desafiou para um rápido duelo, mas debochou quando percebeu que ela era do gênero oposto. Uma Tiflin fêmea! Esta guerra está cada vez mais interessante. Mas Sauron não demonstrou nenhuma feição de raiva. Ela somente esticou sua mão na direção do inimigo e conjurou. Os olhos de Sauron ficaram vermelhos, enquanto seu corpo se levitava por alguns segundos, fazendo seu inimigo urinar de medo. Um gás tóxico surgiu das unhas de Sauron e atingiram o rosto do cavaleiro, que inalou todo aquele veneno, enquanto sua pele ficava pálida e suas orelhas sangravam constantemente, até o homem cair morto no chão. Mas de todos os Tiflins, o que mais chamava a atenção era Balthazar, que depois de matar dezenas de humanos, somente usando poderes psíquicos, ficou encurralado. Quando 5 cavaleiros de placa se aproximaram e circularam o demônio de 4 chifres. Cavaleiros, fiquem atentos. Este é o líder dos Tiflins. Prontos para executar o seu inimigo, os cavaleiros rodeavam o Tiflin, mas Balthazar já havia preparado as suas magias, e erguendo sua foice, ele conjurou. Sua sombra se ergueu do chão e tomou a forma de um demônio gigante com chifres e patas de touro. É um demônio! É um demônio! O medo tomou conta dos cavalos. Um medo tão forte que fez os animais correrem em direções aleatórias, caindo desesperados no chão e esmagando os próprios cavaleiros até a morte. Eu sinto muito por isso, cavalos. Pobres animais. A batalha inicialmente estava equilibrada. E mesmo com a vantagem dos humanos, com suas armas de ferro e armaduras de aço, muitos deles voltavam feridos, subindo as colinas desesperados. Pois na parte mais alta da colina, e um pouco afastado do campo de batalha, estava um clérigo gordo, que corria de um lado para o outro, tentando ajudar os homens feridos. Venha, senhor! Se aproxime! Jovem Davidson, me cure, por favor! Você irá ficar bem, senhor! Conhece a segunda oração de Telor? Eu irei rezá-la com você.
Mas os guerreiros não estavam somente feridos, e sim com as tripas expostas. Nos ajude, Deus. Por favor, nos salve. Davidson sabia que uma oração não seria o suficiente para ajudá-los. Ele era somente um jovem clérigo e estava sozinho, já que Bento era muito velho para participar de batalhas. Então Davidson só os reconfortava, enquanto eles morriam aos poucos. E distraído, cuidando dos pobres guerreiros, ele nem percebeu que uma dúzia de inimigos se aproximavam dele. Matem o gordo, ele é um clérigo. Eu vou morrer. E Mestre Berengar defendeu o jovem clérigo, decapitando seus inimigos com maestria. Tome cuidado, Davidson. Fique mais para trás. Aqui você está muito exposto aos Tieflings. Mas, Mestre Berengar, se eu ficar mais longe, vai ser pior para os guerreiros feridos chegarem até mim. Pior ainda, é eles chegarem e você estar morto. Ande, garoto, recue. Davidson queria ser gentil, mas Mestre Berengar sabia que gentileza não funcionava em uma guerra. E enquanto Davidson obedecia às suas ordens, o mestre espadachim partiu para o centro da batalha. Escorado em uma árvore da colina e afastado daquela batalha, estava Adam, sentindo-se culpado por ter matado a mãe de Soro, sentindo-se culpado por ter enviado uma mensagem para a fortaleza. Mas a verdade é que Adam sabia que de qualquer maneira, as duas raças se enfrentariam em alguma hora. Ele se arrependeu de ter ficado tantos dias na Câmara dos Tieflings e não ter feito nada para impedir aquele confronto. Afinal, ele nem sabia mais se ele era um Tiefling ou se ele era um humano. Nem sabia mais de qual lado ele deveria lutar. Portela, eu não posso ficar aqui olhando todos eles morrerem desse jeito. Eu preciso fazer algo. Essa batalha é inútil. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele não podia ficar ali parado, se lamentando. Era hora de agir. Então Ada retirou sua espada da bainha, pegou seu escudo e partiu-se para a batalha. Ada subiu a colina rapidamente e teve de usar seu escudo para se defender dos humanos, que enxergavam ele como um verdadeiro inimigo. E como forma de não matar os aliados de longa data, o cavaleiro se manteve em modo de defesa, derrotando todos os homens que entravam em seu caminho. Ada movia seu escudo em diversas direções, enquanto se defendia de vários golpes cortantes e desarmava seus adversários com facilidade. E depois de repelir todos os guerreiros que sabiam que não tinham chance contra ele, Ada defendeu um último golpe. Um golpe que veio de uma das pessoas que ele mais admirava em sua vida. Pois de frente para ele, e pronto para um duelo, estava aquele que o ensinou a maioria dos golpes que ele sabia executar. Mestre Berengar, não, você. Mas é claro que Berengar nem deu ouvidos a seu oponente, pois seu sangue sempre fervia quando encontrava um demônio, principalmente com os que eram habilidosos em combate. Então ele mirou a espada na direção de Adam, e sem saber da verdadeira face de seu inimigo, morra, demônio! Ele atacou! Espere, mestre. Adam usou seu escudo para repelir os golpes de seu mestre, e não conseguia encontrar espaço para desarmá-lo com sua espada. Mestre Berengar! Sou eu! O Adam! Mas Berengar novamente não escutou e acertou 2 golpes na perna do Tiefling, forçando Ada a contrair os joelhos e recuar para trás em modo de defesa. Mas em um segundo, Ada lembrou-se de seus treinamentos e fez daquela luta a sua prova final. Mas dessa vez, ele tinha que vencer! Movendo todo o seu corpo e observando seu adversário, Ada fez um ataque forte com seu escudo, desarmou seu mestre e mirou a espada em seu pescoço. Mova os seus pés. Desarmado, finalmente Berengar deu ouvidos a seu aprendiz. O que disse? Mova os seus pés. Adam! E foi assim que Mestre Berengar o reconheceu.
E foi assim que ele se distraiu. E foi assim que ele morreu. Pois uma foice perfurou as costas de Berengar. Um ataque por trás e furtivo, feito pelo líder dos Tiflins. Você deve escolher um lado, Adam. Balthazar retirou a sua foice e partiu, como se tivesse matado um inimigo comum. Mas não para Adam, que segurou o corpo de seu mestre, enquanto o mesmo desfalecia no chão. Não. Mestre Berengar. E para a surpresa do jovem cavaleiro, Mestre Berengar levantou seu dedo indicador e apontou no peito de Adam. Lute com o seu coração. Dando seu último suspiro, Mestre Berengar faleceu no colo de seu melhor aprendiz. A grande batalha prosseguia, e apesar dos Tiflins estarem em menor número, eles resistiam aos golpes dos humanos e lutavam com uma braveza como se não houvesse amanhã. Mas um raio caiu dos céus, e do topo da colina ele desceu, cavalgando em seu cavalo branco e atropelando os demônios que estavam no caminho. Vestindo sua armadura angelical, o paladino da virtude empunhou sua espada e pulou do cavalo, caindo em cima de vários Tiflins que morriam com seus golpes cortantes. Por Telor, eu expurgo todos os demônios deste mundo! Benjamin avançou contra outro grupo de Tiflins que se aproximava, e com poucos golpes, ele esquartejava seus inimigos como se estivesse cortando uma fatia de pão. O medo tomou conta dos Tiflins, que tentavam fugir do paladino, mas ele saltava até os seus inimigos e não deixava que nenhum escapasse de sua ira. O sangue dominou o cenário da batalha e a colina verde se tornou vermelha. Morram, criaturas do inferno! E depois de dizimar dezenas de inimigos, Benjamin avistou um demônio de 4 chifres na cabeça, com rajadas de luz que surgiam de sua foice e atingiam os humanos. Então ele mirou a espada na direção de Balthazar. Pare, demônio! Você agora só lutará comigo! Compelindo um duelo, Benjamin chamou a atenção de Balthazar, que sentiu uma força espectral, forçando a fixar os seus olhos no paladino. Balthazar sabia que não conseguiria desviar daquela luta. Eles estavam destinados a lutar até a morte. Você se parece muito com o último homem que vestiu essa armadura. Não dirija suas palavras malditas a mim, demônio. Eu não estou aqui para conversar. Eu estou aqui para te executar! Eu só estava tentando ser educado, mas pelo visto seu pai não lhe ensinou isto também. Será que deu tempo dele lhe ensinar alguma coisa? Pela sua idade, você não deve ter nenhuma lembrança dele. A zombaria de Balthazar fez o ódio tomar conta de Benjamin, que ergueu sua espada e correu em direção ao Tiflin. Balthazar se defendia com sua foice, enquanto o paladino usava sua força para derrubar o Tiflin no chão. Mas Balthazar já tinha previsto aquele ataque, então ele fingiu que estava caindo e tentou ferir as pernas do paladino. Mas Benjamin já estava preparado com seu escudo. Demônio, o pior dos meus inimigos. Você não matará mais nenhum guerreiro em vão. Agora você sentirá o poder de Telor em suas veias e irá perecer sobre as minhas mãos. Canalizando o poder de Telor, um brilho forte emergiu da espada de Benjamin, que deu um golpe radiante em seu inimigo, lançando Balthazar a vários metros de distância. Mas aquela luta estava longe de acabar. Então Balthazar se ergueu do chão e fechou seus olhos. E sem Benjamin perceber, Balthazar criou uma ilusão.
e um cavaleiro de placas desceu a colina, cavalgando em um cavalo formado completamente de chamas. Uma ilusão que somente Benjamin podia enxergar. O que é isso? E aquela força fantasmagórica cavalgou até Benjamin e o atingiu com sua espada flamejante, confundindo a sua mente, como se ele estivesse entrando em chamas. O que é isto? O que está acontecendo? O cavaleiro cavalgava em círculos, obedecendo os comandos de Balthazar. E erguendo-se do chão, Benjamin pôde perceber que aquele cavaleiro era muito familiar. Pai! E desconcertado com aquela visão, a espada de fogo perfurou a armadura de Benjamin. E para piorar, Benjamin começou a enxergar um círculo de fogo em sua volta, enquanto a silhueta do cavalo rodopiava sobre ele, que sofria com os danos psíquicos. O que você está fazendo, pai? Não vê que o demônio quer nos matar! Mas raciocinando-se aos poucos, Benjamin percebeu a situação ilógica que ele se encontrava. Ele conhecia a sua origem. Aquilo não podia ser real. Não! Não! Meu pai não é um demônio de fogo! E Benjamin conseguiu resistir daquela ilusão, que se dissipou rapidamente. E com ódio ele fitou seu inimigo novamente. O que foi? Você não estava com saudade do papai? Demônio! Você não irá só morrer por isso! Você irá sofrer! Sofrer no inferno! Novamente Balthazar sentiu seu corpo fixo no chão e uma aura estranha o dominou, enquanto Benjamin correu até o inimigo e tentou ferir um golpe em seu coração. Mas Balthazar conseguiu se livrar do peso que o dominava e defendeu um golpe mortal de seu adversário, dando um soco em seu rosto e derrubando o elmo de Benjamin. Então o bruxo segurou Benjamin pelos cabelos e aproximou a sua boca no ouvido do paladino. Você nunca será um paladino. Você é somente um homem com medo. Com medo de se tornar um monstro muito pior do que seu inimigo. E Benjamin se contorceu de dor após ouvir aqueles sussurros dissonantes, enquanto Balthazar aumentava o nível daquela magia. Encurvado e com as mãos nos ouvidos, o paladino recuava para trás, até que ele não pudesse mais escutar aquela voz demoníaca. E recolhendo o sangue que escorria de suas orelhas, Benjamin mirou a mão ensanguentada na direção de Balthazar e executou uma magia de proteção. Telor, não deixe que o demônio entre na minha cabeça! Livre-me de todo o mal e cause a perdição neste monstro! De repente, a foice de Balthazar ficou tão pesada que o Tiflin não conseguia mais segurá-la, sendo obrigada a largar a arma no chão. E sem saída, Balthazar esticou sua mão e conjurou uma última magia. Uma esfera de energia crepitante se formou na palma de sua mão e ele lançou o poder em Benjamin, que simplesmente girou seu braço e se defendeu com seu escudo divino. Balthazar sabia que a armadura do paladino era quase impenetrável e ele já estava sem energia para conjurar qualquer outra magia. E perdendo o controle, Balthazar tentou pegar a sua foice novamente. Não se mexa, demônio! Agora é a minha vez! Mas a voz de Benjamin hipnotizou Balthazar, que dessa vez não conseguiu mover nenhum músculo. Então Benjamin largou o escudo no chão e com as duas mãos, ele ergueu sua espada para o céu. Balthazar tentou se mexer novamente, mas o comando de Benjamin foi muito poderoso, deixando seu corpo completamente paralisado. E agora o Tiflin sabia que não havia mais saída. Havia chegado o seu fim. Benjamin disparou até Balthazar e perfurou a barriga do demônio com sua espada. O Tiflin continuava paralisado e sem reação, enquanto Benjamin pressionava a espada com mais força, preparando-se para o golpe final. Ele flexionou os joelhos e ficou agachado, erguendo Balthazar completamente para cima, que ficou de bruços no ar e preso com a espada em sua barriga. Telor, me dê todo o seu poder para que eu extermine o demônio de uma vez neste mundo! Raios e relâmpagos iluminaram todo o campo de batalha, enquanto o paladino
Paladino executava o seu ataque mais poderoso! Sinta o poder de Deus! Um raio mortal desceu dos céus e caiu em cima de Balthazar, que se explodiu em cinzas e ossos! A vários metros de distância, Sauron viu a morte do seu tio e ajoelhou, lamentando-se. Após o grande duelo de Balthazar e Benjamin, a batalha finalmente chegava ao fim, com a vitória esmagadora dos humanos. E a esperança dos Tieflings de atravessar a fronteira desapareceu. Me ajude. Alguém, me ajude. Me ajude. A maior parte dos Tieflings agonizavam no campo de batalha, e os poucos que restavam recuavam de volta para o bosque. Corram! Fujam pra câmara! Mas Sauron estava completamente devastada. Não conseguia lidar com a morte de sua mãe e do seu tio ao mesmo tempo. E deixando o ódio tomar conta de seu corpo, ela partiu novamente para a luta, subindo a colina e derramando sangue de todos os homens que entravam em seu caminho. Rajadas de veneno voavam da mão de Sauron, enquanto ela cortava a garganta de outros com sua espada. E quando ela chegou no topo da colina, percebeu uma movimentação de guerreiros feridos, recebendo preces de um jovem gordo com vestes de padre. Mas Sauron já estava cansada de toda aquela vida se escondendo deles. Ela não queria mais saber quais eram seus princípios, não queria mais saber o que era certo ou errado. Ela só queria uma coisa: queria matá-los. Então ela disparou até Davidson, que logo observou a Tiefling correndo em sua direção. Vou morrer. Sauron mirou a espada na direção de Davidson. Telo, me proteja! Mas uma espada impediu o ataque de Sauron, pois Davidson foi protegido pelo seu melhor amigo. O que você faz aqui? Ele não pode morrer. Ele é um humano! Ele é meu amigo e eu não vou deixar você matá-lo. Após a morte de Berengar, Adam sabia que não conseguiria impedir aquela batalha. Então ele ficara próximo de Davidson durante todo aquele tempo, caso alguém tentasse matá-lo. Mas Davidson nem fazia ideia disso, e o clérigo aproveitou o diálogo dos Tieflings para fugir o mais rápido dali. Portela! Um fato que deixou Sauron ainda mais nervosa. Você é um traidor, Adam! Não, Sauron. O que acontece é que eu sou o único que enxerga o quão inútil essa batalha é. Não percebe que eles estão atacando você? Continue do lado deles e eles irão matá-lo! Eu sinto muito, Sauron. Mas eles não são os monstros que vocês pensam que são. Não, você tem razão. A minha mãe que era o verdadeiro monstro. Ada não queria que aquela discussão terminasse daquela forma. Mas o verdadeiro inimigo se aproximava, pronto para executar qualquer demônio em seu caminho. Pois do outro lado da colina, o Paladino da Virtude caminhava lentamente na direção de Adam e Sauron. Droga, é ele! Adam avistou Benjamin, que mesmo vestindo a armadura de Telor com traços angelicais, a sua presença ainda era aterrorizante. Ali Adam teve certeza, o seu grande rival era poderoso demais para ser enfrentado. Ele não podia mais arriscar a vida de nenhum Tiefling ali. Ele deveria pará-lo. Sauron, volte para a câmara e fuja com os Tieflings daqui o mais rápido possível. Do que está falando? Se você ficar aqui, ele irá te matar! Não há tempo, Sauron. Os Tieflings precisam de você. Leve-os para longe daqui agora. Sauron sabia que morreria nas mãos do Paladino, então ela foi embora. Mas a atitude de Adam chamou a sua atenção. Estava ele distraindo o Paladino enquanto ela fugia. Estava ele entregando a sua vida para salvar ela e os Tieflings que restavam. Mas a verdade é que nem mesmo Adam sabia o que ele estava fazendo. Ele só sabia que deveria impedir Benjamin e acabar com aquela chacina.
e distante, o paladino se aproximava com um olhar tenebroso. Com sua armadura larga e reluzente, com seu escudo e sua espada divina, com seus cabelos loiros e a capa azul chacoalhando em suas costas. Enquanto uma ventania dominava a colina e criava um momento crucial. Entre uma neblina densa e embaçada que surgia ao seu redor, entre corpos de guerreiros e cavaleiros que agonizavam até a morte, andava lentamente o paladino da virtude, que nem imaginava que parado à sua frente estava Adam, o seu velho e maior rival. Espera! Mas foi Adam que tomou a iniciativa, pois ele sabia que aquele duelo era inútil. Usando sua diplomacia, ele deveria mostrar para Benjamin que aquela guerra tinha que acabar. Um teste de carisma muito difícil. Espera. Eu sei quem você é. Benjamin ficou parado próximo de seu inimigo, pois percebeu que já tinha ouvido aquela voz em algum lugar, além de sentir uma aura diferente naquele Tiflin. Você é o paladino da virtude. Eu sei que há um coração bom em você. Veja. Então Adam largou o seu escudo e jogou a sua espada no chão. Eu não estou carregando armas, pois esse duelo é inútil, Benjamin. Não precisamos matar um ao outro. Não precisamos mais matar ninguém. O que disse? Quem é você? Como sabe o meu nome? Adam pensou bem no que responder, pois ele sabia que qualquer deslize com Benjamin poderia ser mortal. Então, ele tentou ser o mais calmo possível. Eu não vou te explicar quem eu sou, pois você não iria compreender. Mas eu sei que há bondade em seu coração, e sei que você fará a escolha correta por Telo. E quando Adam menos esperava, Benjamin avançou com sua espada e perfurou o abdômen de nosso herói, fazendo a lâmina atravessar as suas costas. Um golpe fatal. Por que você me matou? Porque eu sou um paladino. Eu sei o que é correto e o que é imperdoável. E as criaturas mais malignas devem morrer na primeira chance! Benjamin recolheu a sua espada, enquanto o corpo de Adam tombava para o lado, fazendo Tiflin observar o paladino indo embora, com a ponta da espada pingando de sangue, caído no chão e agonizando junto aos guerreiros que faleciam no campo de batalha. Adam fechou os seus olhos e aguardou a sua morte. O Paladino da Justiça, parte 2. A primeira aventura da saga Heróis de Pandora, criado por Felipe Marcondes e estrelando Wallace Oliva como Adam, Wanderson Padilha como Benjamin, Annie Wang como Sora, Leonardo Oliveira como Davidson, Moura Cruz como Mestre Berengar, Pedro Verano como Talion, com Léo Vieira como Baltazar e Elton Padilha como Bento. Com as vozes adicionais de Felipe Campos, Hannah Mattenhauer, Adriel Fernandes, Vinícius Souza, Eric Moraes, Júlia Secchi e Matheus Tacano. Com participação de Lu Ribeiro e Rafael Duarte. Com apoio de Arthur Girodo, Pedro Verano, Nicolas Mourão, Luan Murta e Maicon Portugal. Ilustrações digitais de Pederson Tomás, Webster Pereira e Odni Fortes. Modelagem e animação de Arthur Girodo. Narrado e produzido por Felipe Marcondes. Se você ouviu este audiodrama pelo YouTube, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E para mais informações sobre a saga Heróis de Pandora, siga o perfil Heróis de Pandora no Instagram e acesse o site heróisdepandora.com.